Olá família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Doutrina e Convênios, seção 73. É só 6 versículos aqui, tá bom? Qual que é o contexto histórico aqui, ó? Na seção 71 de Doutrina e Convênios, no dia 4 de dezembro ali, Joseph Smith estava trabalhando na tradução das Escrituras ali do Novo Testamento, junto com Sid Higdon. E aí então ele recebe a revelação de que ele deveria sair em missão para pregar o evangelho por conta da oposição à igreja, né? E pregando a verdade, isso a oposição diminuiria. Então ele sai com Sid Higdon para pregar o evangelho. E aqui agora na seção 73, né, é dito que finalizou o trabalho dele de missão, né? Vai dar um mês e pouco ali, né? Lá em Doutrina e Convênios 71 foi no dia 4 de dezembro que ele recebeu essa revelação aqui, ó, seção 71 é no dia 10 de janeiro, tá bom? Então foi um mês e pouco aí de missão que ele estava fazendo. E agora o Senhor vai pedir para ele retomar aqui o trabalho de tradução da Bíblia, tá bom? E aí a gente vai explicando algumas coisas aqui. Primeiramente, o trabalho não para, né? Então vamos ver aqui o versículo 1 e 2, o que o Senhor revela aqui para os demais elders aqui, ó. Diz assim, seção 73, versículo 1 e 2. Em verdade, assim diz o Senhor, é-me conveniente que eles continuem a pregar o evangelho, exortando as igrejas nas regiões circunvizinhas, até a conferência. E então eis que lhe serão indicadas pela voz da conferência as suas diversas missões. Então, está falando dos outros elders que estavam em missão, deveriam continuar pregando, né, o evangelho até chegar à conferência ali, e seria dada uma nova designação de missão para eles, tá bom? Então o trabalho não para. Aqui, Joseph Smith recebe essa revelação e vai passando para os demais elders em instrução sobre o que o Senhor falou, tá bom? Vamos ver aqui o versículo 3 em diante. Ora, diz o Senhor, em verdade vos digo, meu servo Joseph Smith Jr. Sid Higdon, é preciso traduzir outra vez, e se for prático, pregar nas regiões circunvizinhas até a conferência. E depois disso é preciso continuar o trabalho de tradução até que esteja terminado. E que isso sirva de modelo para os elders, até que se receba mais conhecimento, como está escrito. E agora não vos dou mais nesta ocasião, ou seja, mais informações, né? Cingi vossos lombos e sede sóbrios, né? E assim seja, amém. Esse cingir os lombos é rapidez, ele queria agilidade, né? Era para eles agir rápido aqui. Bom, aqui então a gente vê que o Senhor fala da missão de Joseph Smith Higdon, que agora eles deveriam voltar para o trabalho de tradução da Bíblia, que foi interrompida para que eles pudessem fazer essa missão aqui, né, de curto prazo, pregando o Evangelho. Então eu peguei aqui, aproveitando a deixa aqui do capítulo, falando sobre a tradução, o que é a tradução, né, de Joseph Smith. Bom, a tradução não é exatamente como nós traduzimos hoje, ou como foi a questão do livro de Mórmon, né, de uma língua antiga para o inglês. A tradução da Bíblia ele usou aqui, né, claro que a Bíblia já estava traduzida, ele estava usando a versão do rei Tiago, né, rei James, e aí ele lia as escrituras, e não é que ele passava para outra língua, nada disso, era o entendimento que o Espírito Santo dava a ele. E aí então ele compartilhava e dava mais luz e conhecimento ao versículo, tá bom? Então esse que é o trabalho de tradução, né, da Bíblia, citado por Joseph Smith aqui, que o Senhor cita para que ele continue o trabalho de tradução, tá bom? Ele estava traduzindo o Velho Testamento junto com Oliver Cowdery, e depois, né, o Senhor designou Sid Higdon para ajudar ele nesse trabalho. E Oliver Cowdery foi para outras missões e pegou outras tarefas, tá bom? Então, falando aqui sobre a tradução da Bíblia, né, que era mais uma questão inspirada, a gente vai ter muita oportunidade de estudar coisas que Joseph Smith estava trabalhando na tradução e ele recebeu revelação. Por exemplo, semana que vem a sessão 76 de Doutrina e Convênio, que é uma das minhas sessões preferidas,
Joseph Smith está traduzindo João 5, versículo 29. Apenas isso. E aí então clareou a mente dele, ele teve uma visão, ele e Sid Higdon tiveram as visões, né, dos reinos de glória, tá bom? Então era justamente querendo saber sobre um versículo e ele recebeu essa grande revelação, que é a seção do Twin Convênio 76. Nós temos também outras revelações, né, como a seção 77, que são perguntas e respostas, né, sobre Apocalipse. Então nós temos várias sessões que se trata a respeito das revelações que Joseph Smith tinha na questão do trabalho de tradução, tá bom? Bom, dito isso, eu gostaria de compartilhar que até mesmo no Novo Testamento a gente fica olhando, né, os escritores ali, os apóstolos, falando sobre algo do Velho Testamento, mas nem tá lá no Velho Testamento. Aí eu fico pensando, de onde ele tá bebendo essa fonte, né, para ter essa resposta aqui. Só para você ter ideia, você vai lá no Velho Testamento, você realmente vê o sacrifício, né, que Abraão faz em seu filho, né, que vai até o Monte Moriá e tal, e aí na hora lá o anjo vem e impede, né, que ele faça o sacrifício. Mas veja que nós lendo lá no Velho Testamento, a gente não vai ter o mesmo entendimento que a gente tem no Novo Testamento. Aqui tem uma informação completamente nova. Isso mostra que os apóstolos, homens inspirados, tinham como receber revelação. Eu vou ler aqui, ó, só para dar o exemplo, né? Que é a mesma coisa que Joseph Smith fazia. Então não é que ele pegou, estava escrito errado lá, traduzir errado, Joseph Smith está traduzindo certo. Não, ele está lendo as escrituras, recebendo inspiração e dando significado, explicação mais clara sobre a escritura. Então, por exemplo, aqui em Hebreus, não estou falando da tradução de Joseph Smith ainda, eu vou trazer uns exemplos aqui, mas em Hebreus, capítulo 11, ali falando sobre a galeria dos heróis da fé, no versículo 17 em diante, olha o que fala sobre Abraão. Pela fé, Abraão ofereceu Isaque quando foi posto à prova. Aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo dito que em Isaque seria chamado toda a sua descendência. Então veja que Abraão recebeu uma promessa de que em Isaque ele teria uma grande descendência. E depois que Deus faz essa promessa, Deus pede para que Abraão sacrifique Isaque. E aí então quando ele vai sacrificar, a gente vê que Abraão está triste, né? Subir naquele morro lá, a gente vê Isaque carregando a lenha, todas essas coisas, né? E aí então, aqui no Novo Testamento, olha essa informação aqui, que não está lá no Velho Testamento. Hebreus capítulo 11, versículo 19. O que Abraão considerava? Considerando que Deus era poderoso até dos mortos o ressuscitar. E onde também figurativamente o tornou a recobrar. Olha só, aqui no Novo Testamento tem uma informação que lá no Velho não tem, que Abraão, ele tinha fé de que se ele sacrificasse o seu próprio filho, ele acreditava tanto em Deus, ele tinha tanta fé em Deus, que ele sabia que Deus poderia trazer o seu filho de volta à vida, porque era nele que ia se cumprir a promessa. E Abraão sabe que Deus não mente, que Deus cumpre as promessas. Então, como ele prometeu que era por meio de Isaque e mandou sacrificar Isaque, Abraão não temeu. Falou, nem que Deus ressuscite meu filho dos mortos, mas eu sei que vai ser nele a promessa. E ele vai com a cara e a coragem, com a fé que ele tem, ali sacrificar o próprio filho, né? Não foi necessário. É um detalhe, né, que antes de Abraão não teve ninguém levantado dos mortos. Olha a fé de Abraão, né? Depois a gente vê Elias, né, trazendo uma pessoa da morte, Eliseu trazendo uma pessoa da morte, e assim por diante. Mas antes de Abraão não teve, né? Então olha a fé de Abraão. Então eu fico perguntando, quem escreveu Hebreus aqui, da onde está bebendo essa fonte para trazer isso, que Abraão tinha a fé de que Deus ia trazer o seu filho dos mortos, de novo, né? Ressuscitar o filho dele, trazer de volta à vida. É uma informação que não tem lá. Então olha só, a gente lê no livro, por exemplo, de Judas aqui no Novo Testamento, não Judas o Iscariotes, né? É o outro Judas. Ele falando que Enoque profetizou sobre a vinda de Cristo. E você vai lá no Velho Testamento, tem muita pouca informação sobre Enoque. E não tem essa informação, né, de que Enoque profetizou sobre a vinda de Jesus Cristo. Mas
Judas, inspirado pelo Espírito, traz essa informação, né? Alguns, né, estudiosos da Bíblia falam, mas ele pegou isso aí, né? Judas pegou isso aí de apócrifos, escrituras apócrifas, não sei o que. Bom, não faz parte do cânone, né? Já que se ele tivesse citado um apócrifo, acredito que seria parte do cânone aí, tá bom? Bom, mas enfim, a gente pergunta, ué, da onde Judas está tirando essa informação? Ele é inspirado por Deus. Último exemplo aqui nas escrituras para mim falar um pouquinho da tradução de Joseph Smith. Bom, tem vários aqui que eu estou deixando marcado, mas por exemplo, lá em Oséias capítulo 11, versículo 1, Deus falando a respeito de seu povo, tá bom? Diz assim: e quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu povo, chamei o meu filho. Então essa escritura em Oséias capítulo 11, versículo 1, cita quando Moisés tirou o povo do Egito, né? Tirou do deserto. Então a escritura diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. O Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, né? Pela mão de Moisés ali, tá bom? Então a escritura está tudo certo, está dentro do contexto que eu estou falando. Mas quando chega em Mateus, né, Mateus inspirado ali pelo Espírito Santo, olha o que Mateus fala dessa escritura. É justamente quando Jesus Cristo nasce, né, ali com os 2 anos, os reis magos vêm visitar ele, depois vai embora, e Herodes tenta matar todas as crianças. E é pedido para que José, né, num sonho ali, o anjo fala para que ele vá para o Egito. E aí quando Herodes morre, aí o anjo manda José, né, e sua família voltar de volta para a terra, né? Então eles estavam no Egito. E olha só a compreensão de Mateus sobre esse versículo, né? Mateus capítulo 2, versículo 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta do Senhor, que diz: do Egito chamei o meu filho. Olha só, ele pega aquela escritura que significava Israel lá no deserto e coloca como Jesus Cristo estava no Egito e é chamado, né, de volta ali depois da morte de Herodes, né? Então isso aqui tem que ser, da onde ele está bebendo essa fonte? É inspiração. Então a tradução de Joseph Smith é a mesma coisa, é uma inspiração. Não é que estava escrito lá na Bíblia errado, tá bom? E aí ele está consertando. Não, ele está trazendo um esclarecimento maior. Bom, a maioria da tradução é assim, tá bom? Que ele traz. Então, compartilhar aqui rapidinho com vocês alguns exemplos da tradução de Joseph Smith e já vou finalizar aqui, tá bom? Por exemplo, lá em Mateus 7, versículo 23, diz assim: e então lhe direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Aqui tá, Jesus Cristo está falando, né? Dos que praticam iniquidade, que vão clamar a ele, buscando a ele, e aí ele vai pegar e dizer: nunca vos conheci. A escritura diz assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Na tradução de Joseph Smith, né, traz um esclarecimento maior para mim, porque não existe uma pessoa que Deus não conhece. Deus conhece o nosso coração no íntimo, todos nós. Então na tradução de Joseph Smith fica diferente. Em vez dele falar que Deus está falando nunca vos conheci, a palavra vem assim: na verdade vos digo, vós nunca me conheceste. Essa aqui é a questão, eles que não conhecem ao Senhor. O mesmo acontece lá na parábola das 10 virgens, tá bom? Lá em Mateus 25, versículo 12 diz assim, ó: e ele respondendo disse, né, quando as insensatas vai lá bater na porta, né, que estava sem o azeite e a porta fechou, elas vão lá, batem na porta, clamando ao Senhor para abrir a porta, e em verdade o Senhor responde: em verdade vos digo, não vos conheço. O Senhor está falando, não vos conheço. Mas na verdade, quando Joseph Smith ele faz essa tradução, ele coloca aqui: vós nunca me conheceste, porque é nós que não conhecemos ao Senhor, tá bom? É isso, tá bom? Então isso que é as revelações, né, a tradução da Bíblia de Joseph Smith. Não é uma questão de passar de uma língua para outra, mas é o entendimento da palavra, assim como eu mostrei exemplos aqui no Novo Testamento, né, de apóstolos, né, que tinham entendimento de algo que não estava ali no Velho Testamento também. De onde eles tiraram isso, né? Inspiração, revelação de Deus.
É essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.